alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje mais um vídeo de entrevistas. Vocês pediram para a gente dar uma cobertura aí nessa questão da Assembleia, que pode levar à venda e liquidação do fundo HGPO, o CSHG Prime Office. E tem gente que é favorável, tem gente que é contrário, que acha que o preço está certo, que acha que o preço está errado. Então acho que nada melhor do que a gente trazer pelo menos um representante de cada lado que esteja favorável e que esteja contrário para poder a gente debater e você, como cotista desse fundo, ter melhor consciência, melhor compreensão na hora de mandar o seu voto. Eu, claro, como sempre faço, fiz questão de convidar pessoas dos dois lados, tanto quem é favorável quanto quem é contrário. Quem aceitou primeiro foi o pessoal da RBR, que tem sido bastante vocais, né, que tem falado bastante contra essa proposta de venda atual. Então, eu convidei o pessoal da RBR que aceitaram rapidamente, e quem está aqui conosco é o Bruno Nardo, que é sócio da RBR e também Portfolio Manager da parte de ativos líquidos da casa. Bruno, muitíssimo obrigado e seja muito bem-vindo. Olá, Nod. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de bater papo. Para a gente é super importante, principalmente num assunto relevante como esse. Poxa, novamente, obrigado. E como eu sempre gosto de começar aqui as entrevistas, acho que vale a pena apresentar um pouquinho quem é a RBR. O pessoal às vezes só tem uma noção, só conhece um fundo, só conhece outro, e as casas em geral são muito maiores do que o público de varejo conhece. E também conhecer um pouquinho quem é o Bruno Nardo, que as pessoas muitas vezes também... um fundo é lançado em bolsa, vem uma equipe, todo mundo acha que aquela equipe começou agora. Então, acho que vale a pena o pessoal entender um pouquinho também da tua carreira, da tua história. Legal, vamos nessa. A RBR é uma asset 100% focada em mercado imobiliário. Acho que esse nós entendemos que é o nosso diferencial. Temos algumas estratégias aqui de atuação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje temos cerca de 7 bilhões e meio sob gestão, sendo 6 bi e meio no Brasil e 1 bi numa estratégia nos Estados Unidos, focado principalmente em Nova York, que é uma tese residencial, que pode até virar um outro papo aqui entre a gente, olhando mais para frente. Desses 6 bi e meio no Brasil, a gente tem algumas estratégias bem divididas em termos de tamanho, entre 1 bi e meio e 2 bi cada estratégia dessa. Então a gente tem uma área de desenvolvimento residencial e corporativo, com mais ou menos esse valor. Temos dois fundos conhecidos, o RBRP e o RBR Log. A gente tem alguns fundos de crédito, o RBR-R, que é o nosso high grade, o RBR-Y, que é o nosso crédito estruturado, e a gente tem um fundo mais novo, ainda pouco conhecido pela indústria, que foi um fundo distribuído através do Itaú, que é o RBR Premium, o RPRI11. Recomendo aí para todo mundo dar uma olhada. E por último, não menos importante, tem a área de ativos líquidos, que eu coordeno aqui dentro. Sou o sócio responsável aqui pela essa gestão de ativos líquidos, como você apresentou, e dentro dessa estratégia a gente tem os dois veículos principais, são o RBR Alpha, o fundo um pouco mais antigo, começou lá em setembro 17, que é o nosso FOF mais tradicional, né, que compra FII e que compra CRI, e o RBR X11, que é o nosso hedge fund, que começou ali em julho, que tem um mandato mais amplo ao longo do tempo. Me apresentando um pouquinho, eu sou, como eu comentei, um dos sócios da empresa. Como formação, eu sou economista, trabalhei 6 anos como controller em incorporadora. Antes disso, eu passei durante 5, 6 anos dentro de uma gestora de 555, de ativos líquidos, e a RBR, para mim, foi essa união dessa expertise entre gestora e real estate, que foi essa experiência dentro de incorporação. E estamos aqui hoje, mais um apaixonado, mais um xiita aí no mundo de fundos imobiliários. Me sinto bastante reconhecido quando eu vejo os bate-papos, os fóruns, me considero um de vocês também. Legal, legal. E, assim, obviamente chamou a atenção, né, do público em geral esse movimento da RBR, né, porque muitas vezes os gestores votam nas assembleias dos fundos que participam, etc., muitas vezes de uma forma mais discreta, mais silenciosa, geralmente só se manifestando até depois. Olha, teve a assembleia e a gente votou assim, o assado, e vocês não, vocês estão fazendo um movimento bastante público, bastante vocal, contra esse movimento.
Então acho que vale a pena dar aí um disclosure, uma explicação de quais são exatamente os fundos da casa que têm participação maior aí no HGPO, qual é o tamanho. Pelo que eu pesquisei, parece que é alguma coisa em torno de 20%, mas acho que vale a pena explicar exatamente quais são os fundos assim mais envolvidos nessa operação. Legal, acho que o fundo com maior participação, sem dúvida, é o RBR Alpha, que é o maior fundo aqui alocado, e a gente tem outros veículos que não são fundos imobiliários, né, em estratégias diferentes aqui dentro da RBR, que também são cotistas. Juntos, com esse portfólio da RBR, a gente tem um pouquinho acima de 20%. Então, se a gente não for o primeiro, a gente é o segundo maior cotista, mas estimo que a gente seja individualmente o maior cotista do fundo. Isso também não quer dizer nada, só quer dizer que a gente tem um voto que dentro de uma governança do setor é representativo, mas acho que todos os votos, seja quem tem uma cota, seja quem tem mais cotas, é extremamente relevante todo mundo se posicionar numa AGE que pode culminar com o término, né, desse fundo. A gente sempre comentou que a gente também não tem um amor a nenhum ativo, né? A gente não tem problema de vender ativos que a gente adora pelo preço que a gente acha que é o preço correto para aquele momento. Já entrando na segunda pergunta que você fez, né, sobre HGPO. Olhando um pouco de cronologia, na primeira convocação de assembleia, a RBR foi dos investidores, né, que solicitou a convocação da Assembleia para iniciar um bid competitivo, e quando a gente definiu ali um preço mínimo para aceitar uma proposta pelo ativo, que era de R$ 39 mil o metro quadrado, corrigido pela inflação do período, realmente aquele valor era um preço que a gente entendia que, abaixo daquele valor, nesse momento de mercado, a gente entende que é deixar um resultado na mesa que deveria ser dos nossos investidores. Então, quando vieram as propostas, dentro de um processo competitivo, a melhor proposta em dinheiro, né, tirando aquelas propostas que vieram como troca de cotas ou outra situação mais parcelada, a melhor proposta tinha sido de R$ 35 mil o metro quadrado e naturalmente foi descartada pelo administrador, que é o Credit Suisse, que aqui eu deixo meus elogios, faz uma gestão impecável desde o início desse fundo. O ativo está super bem mantido, reformado novamente, recentemente, os contratos, a qualidade do crédito dos inquilinos que estão lá dentro, reforça muito isso. Passado esse período, não veio uma proposta, o processo foi encerrado. Algumas semanas depois, veio uma segunda proposta de R$ 37 mil o metro quadrado, superior aos 35 recebidos anteriormente, mas ainda abaixo dos R$ 39 mil o metro quadrado, que a gente entende que é um preço que a gente entende que seria o mínimo para a gente aceitar para esse ativo hoje. E eu gostaria de vender esse ativo a R$ 39 mil o metro quadrado para sempre? Eu acho que o ano que vem, R$ 39 mil, daqui 12 meses, se receber uma proposta a R$ 39 mil o metro quadrado, é para vender? A gente tem convicção que não. Acho que provavelmente que no mercado em que a gente tem uma NTNB perto de 6%, 5,7%, 5,8%, 6%, e ativos imobiliários tem uma correlação muito grande quando você senta para negociar com o risco país, né, medido aí pela NTNB, acho que esse é o preço hoje. Olhando para um momento de mercado, pós-eleição, um pouco mais calmo, se a gente pensar numa NTNB de volta para o normal, não é nem aqueles 3%, 3,5% que a gente chegou a ver, que eu acho que é uma exceção, mas o Brasil numa linha mais razoável, tirando esse período mais estressado que a gente está passando aqui, uma NTNB de 4,5% é algo razoável. E com uma NTNB de 4,5%, a gente vê esse ativo sendo vendido entre 45 e 50 mil o metro quadrado. Então, vender hoje a 37 ou 39 hoje, acho que alinha melhor o nosso custo de oportunidade, porque do mesmo jeito que eu posso vender hoje a 39, eu posso pegar esse recurso e aplicar CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, isso me dá um resultado importante. Agora, abrir mão de 5% hoje, à vista, para vender um ativo em que a gente tem muito conforto de carregar, porque ele é extremamente bem localizado, porque ele é resiliente, porque ele foi reformado, porque ele tem inquilinos de ótima qualidade, inquilinos que vão receber reajuste de IPCA pelo menos
eu diria que o rent roll do prédio hoje é perto de 230, 240 reais o metro quadrado, sendo que a última alocação foi a 270 reais o metro quadrado. O Credit Suisse já se pronunciou em relatórios anteriores que, tendo vacância no prédio, o preço pedido de locação hoje já é de 300 reais o metro quadrado. Isso dá muito conforto para a gente carregar esse ativo. A 37 mil reais o metro quadrado, que é o preço ofertado, a gente enxerga retorno anualizado, olhando 1, 2, 3 anos para frente, perto de 20% ao ano, que é um 10% ao ano, mais ou menos, de valorização do ativo, mais um carrego. O carrego é ótimo hoje. A gente recebe dividendos próximos aí de 8% ao ano. Então, você vai falar de resultados de 18% a 20% ao ano para um ativo extremamente resiliente. Acho que essa é a nossa visão geral do ativo. Entendi. Então, aqui a gente já tem então uma informação bastante importante, que vamos dizer, o 39 que vocês propuseram há cerca de 6 meses atrás, era naquele momento. Hoje tem uma de 37, que vocês são contrários, porém isso não quer dizer que o 39 é perene, o 39 é perpétuo, que se daqui a 6 meses bater o 39 na mesa, vocês vão aceitar de primeira. Não é isso, vai ser analisado naquele momento, conforme aquela situação, estou correto? Perfeito, se fosse para vender a 39 mil reais o metro daqui 12 meses, era melhor vender a 37 mil reais o metro hoje, aplicar no DI, que eu teria mais que 39 daqui 12 meses. Perfeito, perfeito. Mas agora tem uma questão que alguns investidores me trouxeram que eu queria saber a sua opinião. Porque, claro, nos últimos meses, desde que começou a pandemia, praticamente a gente não teve novos imóveis sendo entregues. Era, claro, todo um ambiente de uma cautela, de um receio de mercado, mas agora a gente vê as construções andando e tem imóveis para serem entregues aí nos próximos 12, 18, 24 meses que vão gerar, na opinião dessas pessoas, uma certa concorrência ao fundo, que vão ameaçar o fundo. Então, de repente, ele não vai chegar nessa previsão de 300 reais o metro quadrado, o que, claro, atrapalha o valuation do imóvel como um todo. Como é que você enxerga isso? O que você tem captado aí dessa concorrência, dessas entregas e o quanto elas podem ou não afetar o fundo como um todo? Super legal a pergunta, Nod. Eu acho que quando você fala de Itaim, Faria Lima, nessa sub-região, e aí acho que o mercado de escritórios ele é muito segmentado por sub-regiões. Quando você olha essa região, você não tem oferta relevante de imóveis de alta qualidade, como esse caso, não é um AAA, mas é aquele prédio boutique muito premium, né? Tanto é que pega aí seus 270 reais o metro quadrado como última locação. Então, nessas regiões, você não tem grande oferta que concorra com a demanda que você tem por esse tipo de espaço. Então, naturalmente, hoje, o inquilino que busca uma locação nessa região, ele tem poucas opções. E isso ajuda muito o proprietário a você elevar preço. Onde você tem uma oferta futura mais representativa, principalmente na Chácara Santo Antônio. Então, ali você tem. Então, quando você olha mercado de São Paulo, consolidado, oferta, demanda, você pode até enxergar uma oferta mais representativa, mas é uma oferta distante, que não concorre com o nosso ativo, que é muito melhor localizado, numa região com uma demanda mais resiliente e que paga mais, efetivamente. Perfeito. Assim, Bruno, o pessoal tem... O pessoal muitas vezes não sabe, não entende como é que acontece esse movimento, a relação com outros investidores. Tem outros investidores grandes, né, alguns fundos com posição relevante. Claro que nem todo mundo está tão vocal, tão explícito, tão público quanto vocês, mas assim, o que você tem visto do teu contato com, seja player pessoa física, seja de pessoa jurídica, o que você tem enxergado desse movimento, o que você tem escutado de pontos, como é que está essa relação? Vocês estão conversando com outros cotistas? Como é que está acontecendo essa conversa hoje? Acho que é natural, né? Num movimento importante como esse, você acaba conversando com os players que têm posição.
E é um debate super de uma qualidade, de uma boa qualidade. Então, do mesmo jeito que eu acho que eu consigo falar, principalmente do Safra, é público, né? A posição dele é pública, foi divulgado na AGE, as pessoas físicas está escrito lá, mas como são pessoas físicas, eu prefiro não ficar repetindo o nome, até para preservar. Mas a gente pode estar, a gente está sempre dentro do mesmo mercado. Em alguns momentos, em algumas assembleias, a gente vai estar pensando a mesma coisa. Em outros momentos, a gente vai ter opiniões divergentes, e tudo bem, faz parte aqui da democracia, faz parte dessa tomada de decisão do setor, que é democrático mesmo, vai para uma AGE, com maior número de cotas, você toma essa decisão. Então, hoje a gente conversa com outros investidores, né, que fora esses investidores que convocaram essa última assembleia, sendo que a gente não participou dessa convocação para aprovar a venda, até porque a RBR é contrária a essa venda a R$ 37.000 o metro quadrado, pelos motivos que a gente comentou. Mas a gente vê alguns outros institucionais com participações menores também com uma cabeça de votar contra essa venda. E do lado do Safra, eu posso fazer minha análise como buy side, né? Porque eu também sou investidor lá do JSRE, pelo RBR Alpha. Então, olhando o momento deles, eu posso falar a minha opinião, a tomada de decisão deles, aí acho que é particular, eu acho que você provavelmente vai ter um papo com eles e eles vão ter oportunidade de colocar. Mas a minha análise, olhando o momento do fundo, eles têm uma alavancagem, né? Uma alavancagem que é corrigida ali, se eu não me engano, a CDI mais 3, alguma coisa assim, né? E uma venda dessa posição, primeiro, ele tem um grande benefício tributário, né? Ele evita ali um pagamento de imposto de renda, sendo que é uma posição antiga do Safra, então provavelmente esse custo dele deve ser lá perto do 100, é uma posição muito antiga. Então ele tem um grande benefício tributário de vender, né? Além disso, isso gera um dividendo para ele, obviamente, em última instância, isso é saudável para os cotistas do JSRE no curto prazo, né? E além disso, ele se desalavanca nesse momento de mercado mais estressado. Eu entendo a tomada de decisão dele. Por outro lado, dentro da nossa tomada de decisão, que é o RBR Alpha principalmente, a gente não tem nenhuma alavancagem dentro do nosso fundo. Então, a nossa leitura é uma leitura de real estate, 100%, de maximização do investimento dos nossos investidores. Então, a gente entende e respeita todo mundo que vota aí a favor. Eu não acho que é nenhuma grande besteira, vamos dizer assim, vender o ativo a R$ 37.000 o metro quadrado. É uma venda importante, que coloca como uma das vendas mais caras de metro quadrado na cidade de São Paulo. O que eu acho é que esse ativo, por esses inúmeros motivos que a gente conversou aqui, ele vale mais. Hoje, ele vale R$ 39.000 o metro quadrado, e olhando para frente, num cenário de mercado melhor, com um risco menor, com mais um ano de inflação, esses aluguéis subindo um pouquinho mais, a gente conseguiria capturar ali 45, 50 mil reais o metro quadrado nesse ativo. Enquanto isso, ele nos entrega um ótimo dividendo mensal para um ativo muito bem gerido pelo Credit Suisse e um ativo que foi reformado, está super moderno e tem inquilinos de altíssima qualidade lá dentro. Então, pessoal, observem só a fala do Bruno. Posso dizer que mais de meia década que eu trabalho como educador financeiro, eu nunca vi uma fala dessa, então eu vou fazer questão de destacar e depois confirmar com o Bruno se meu resumo está correto. O que o Bruno disse é que, para a estratégia dos fundos dele, da RBR, esse preço não faz sentido. Mas ele, RBR, que também tem cotas do JSRE, que é um dos fundos que também tem posição relevante e que já se manifestaram favoráveis a essa venda, o Bruno, como representante da RBR, cotista do JSRE, entende que há algum fundamento, há algum motivo. Apenas ele é contra porque, na visão do fundo da RBR, não faz sentido este preço neste momento, mas que para um outro fundo que tem uma outra realidade, está num outro momento, nem melhor nem pior, mas apenas diferente, esse preço, essa operação pode fazer sentido e que o mercado é isso mesmo, que as pessoas discordem e vamos pro voto. É isso mesmo, Bruno? Melhores palavras, não é? Perfeito. Isso eu acho que traz um aprendizado muito interessante, que a gente às vezes vê muita discussão, muita emoção, muito ego, muito
eu tô certo, você tá errado, etc. E na verdade o que o Bruno tá trazendo pra gente é que não é aqui, pelo menos aqui, não é uma questão de certo ou errado. Você veja que ele até falou que o preço não é aloprado, não é alucinado. Faz algum sentido para quem tá em outro momento. Então, Bruno, assim, isso também é algo que o varejo às vezes tem essa dificuldade de entender, que você pode ter uma visão diferente de um gestor, vocês podem estar em lados opostos nesta pauta, mas que de repente, sei lá na frente surge um imóvel fantástico para ser comprado e vocês dois vão comprar juntos, digamos assim, de repente o RBRP com o JSRE vão comprar um imóvel e vão ser sócios e a vida vai correr. É realmente tão bonito assim, tão sem ego? Como é que é? Claro, sem entrar na particularidade da pessoa, do Bruno, com alguém do Safra, mas o mercado já tem realmente essa maturidade de, ok, aqui eu perdi para você no voto, mas bom, beleza, semana que vem vamos conversar sobre outra propriedade. Dá para... O mercado tem essa maturidade hoje? Com certeza, Nod. Eu acho que para a RBR, o que é importante? Ser transparente. Então, de uma forma geral, a gente tem relatórios super completos, a gente emite a nossa opinião, a gente dialoga com todos os players, a gente respeita as opiniões que são contrárias e, em última instância, a gente vai para a GE. O que eu garanto aqui é que todo esse processo foi feito com transparência, com olho no olho. Eu acho que esse olho no olho entre os grandes investidores que muitas vezes acabam tomando a decisão de entender o racional, por que faz sentido de um lado, por que faz sentido do outro lado, mas eu garanto que é um movimento extremamente alinhado com todos os investidores, com uma cabeça de maximizar o valor da venda em prol de todo mundo, e não nenhum movimento contrário aos interesses de todos. Eu acho que esse é o mais importante, seja por esses investidores que convocaram a Assembleia, seja do nosso lado, cada um com a sua opinião, que pode divergir um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, mas todos preocupados em gerar o maior retorno para o seu investidor. Perfeito. E esse trechinho final aqui, eu queria fazer aqui uma convocação a todos os cotistas do HGPO que mandem o seu voto. Essa é tipicamente aquela assembleia que eu quase digo assim, hashtag cada cota conta. Claro que a gente às vezes vê uma assembleia que tem um cotista grande que basicamente vai mandar naquela assembleia, e aí alguém pode estar olhando assim, poxa, mas a RBR já tem 20%, ela praticamente já tem sozinha o quórum qualificado, que essa é uma assembleia de quórum qualificado. Mas também do lado do Safra, eles também têm uma posição basicamente do mesmo tamanho, um pouquinho menor, um pouquinho maior, que seja, não sei de cabeça o percentual exato, mas é da mesma ordem. Então, na verdade, é uma assembleia que, na prática, acaba virando quórum simples, porque já tem 20% para lá, 20% para cá. Quem conseguir a maioria de votos, desde que seja 5% a mais, a decisão vai pender para esse lado. Então, Bruno, não sei se você concorda comigo, é claro que em toda assembleia a gente sempre vai falar que toda cota conta, que todo voto conta. Mas aqui é aquele tipo de assembleia que, pegando a metáfora futebolística, ela vai pro VAR, assim, que ela pode ser que ela vá ali discutir 10 cotas para mais ou para menos que podem fazer diferença, e por causa disso todo mundo deve votar. Você concorda comigo? Nesse caso aqui, a gente sai até perdendo na convocação da Assembleia, mostra ali que os investidores consolidados que solicitaram essa Assembleia para aprovar, né, a ideia deles é aprovar a venda, consolidados eles têm 22,72%, e a gente tem algo um pouquinho acima de 20%, então a gente sai perdendo aí de 2,70%, então fica aqui a convocação, fazendo essa brincadeira, para todo mundo votar. Idealmente, eu gostaria que o máximo de cotistas possíveis votassem contra, que é a opinião aqui da RBR, mas, claro, entendendo aí toda a dinâmica, toda a opinião diferente dos cotistas que queiram aprovar, que por seus motivos particulares entendam que é a melhor tomada de decisão, mas acho que é importante votar. Vamos todo mundo para a mesa, sentar, tomar uma decisão, e sendo a favor, sendo contra, depois a gente pode fazer um happy hour para comemorar um pouco esse... É um processo democrático, acaba sendo... A gente está nesse processo de eleição agora,
acaba sendo mais um exercício aí da democracia. Legal. E, Bruno, assim, quem quiser, de repente, bater um papo com vocês, seja sobre essa pauta específica ou sobre os fundos da casa, você fez uma longa lista de apresentação, né? É uma casa que tem muitos tickers, muitos fundos, etc. Quem quiser conversar contigo, com a tua equipe, qual é hoje a forma mais fácil? É pelas redes sociais? É pelo e-mail? Como é que quem quiser bater um papo com vocês, por onde que é mais fácil contactar? Cara, todas as nossas redes sociais, a gente está aí no Insta com rbr.asset, a gente tem LinkedIn também. Quem preferir entrar em contato direto através de e-mail, pode entrar em contato através de contato@rbrasset.com.br, ou também, se quiser fazer uma ligação aqui, assim como todos os investidores que tenham uma cota aqui de qualquer fundo da RBR sempre pode ligar aqui para bater papo, entender o que é momento, e nesse caso aí, um caso particular de HGPO, tendo dúvidas, a gente está 100% à disposição para bater papo. A gente está aí fazendo um pouquinho de campanha. Nos próximos 2 dias, a gente deve divulgar um vídeo também específico sobre o HGPO. A gente foi lá no ativo, acho que colocar um pouquinho aqui do que a gente falou, de uma forma um pouco mais resumida. A gente achou que era legal se posicionar para o nosso cotista entender, para o nosso e para todos os cotistas do HGPO, entender um pouco do nosso racional. E agradecer aqui essa oportunidade de bater papo, Nod. Valeu, poxa, Bruno, muito obrigado. E aqui então eu já deixo alguns avisos para o pessoal, um disclaimer. Bom, em primeiro lugar, talvez até esse vídeo ser editado, pode ser que o vídeo que o Bruno já comentou já tenha sido publicado. Então, se já tiver sido publicado, eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar o link para quem quiser ver esse vídeo. Vou deixar também o link com os documentos da Assembleia, como é que vota, como é que não vota, vai estar tudo aqui embaixo. E o canal está aberto. Eu convidei o pessoal do Safra e também outras pessoas que são favoráveis à venda, à aceitação dessa proposta. Eles se manifestaram interessados em dar entrevista, ainda não me confirmaram data. Conversei com o pessoal da CSHG, me atenderam super bem, mas eles explicaram que nesse momento eles não vão falar publicamente, porque eles entendem que há um certo conflito de interesse. Eles têm uma receita, eles têm taxa de gestão, taxa de administração, então, naturalmente, eles preferem manter um afastamento dessa discussão, não querem se manifestar publicamente, exatamente por esse conflito. Claro, se eles mudarem de ideia, a casa aqui está aberta, é só me procurar. Eles têm meus contatos e eu estou aqui à disposição. E claro, se você gostou aqui desse bate-papo, não esquece de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu converso com os lados todos, com o Bruno, o pessoal do Safra ou com os da CSHG. E se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos. Se esse vídeo foi útil para você, talvez também seja para eles. Eu vou deixar aqui do lado mais 2 videozinhos para você continuar estudando sobre fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!